A arte de viver em comunidade e a essência da vida levaram grandes pensadores a discutir, falar, ensinar e propor soluções. E assim, há pouco menos de 3 milênios, surgiram rudimentos de organização literária. Entre elas, se denominou Academia, fundada por Platão em 387 a.C. Esse ambiente conquistou respeito, admiração e formou muitos filósofos e amantes da verdade, simplesmente. Apesar dessa característica subversiva, só foi encerrada em 529 d.C., diante da intolerância e o medo dos romanos. Ou seja, o ativismo sutil, mas eficaz dos acadêmicos, apesar das palavras difíceis, a racionalidade estimulada pelo grande mestre Sócrates, que, ironicamente, desprezava a escrita e valorizava a retórica, expressa maravilhosamente em suas palavras: a única certeza que tenho é de que nada sei. Incomodava os donos do poder, que talvez tenham saciado sua raiva com a dose de cicuta que o grande mestre foi obrigado a tomar. Aliás, os poderosos, têm acima de tudo medo. Podem perder muito. Epíteto sabia disso. A história da filosofia é rica em rebeldes, gente que assustou com a lógica, a retórica e a capacidade de escrever. Alguns pagaram caro pela ousadia de usar só palavras para discordar do poder instituído. Valendo aqui lembrar Giordano Bruno, torturado e queimado em 1600, não por ações políticas, mas simplesmente diante do terror que seus livros inspiravam nas mentes inquisitoriais. Para sentir sua personalidade, o ambiente em que viveu, o filme Giordano Bruno é espetacular. Outros, espertamente, usaram a arte de falar e escrever para impingir temor e disciplina. Bom livro, Os Grandes Sonhos da Humanidade, Condutores de Povos, Sonhadores e Rebeldes, publicado em 1937, por René Filópio Melo. É interessante, contudo, em defesa das elites, dizer que a ausência de pensamento, abrindo aspas, a ausência de pensamento é realmente um poderoso fator nos assuntos humanos. Estatisticamente, é o mais poderoso deles, não apenas na conduta de muitos, mas também na conduta de todos. A premência, a escolha dos assuntos humanos requer juízos provisórios, a confiança no hábito e no costume, isto é, nos preconceitos. Isso extraído do livro A Vida do Espírito, de Hannah Arendt. Esse comportamento, talvez por preguiça mental, leva as pessoas a quererem certezas. Os discursos precisam, para agradar, serem feitos expressando convicções. É muito difícil liderar mostrando dúvidas. O tempo, apesar de tudo, consolidou a evolução e a transmissão do conhecimento através de pensamentos e culturas escritas. Esse material tornou-se parte fundamental nos arquivos de nossos cérebros. A retórica deu lugar aos livros, jornais. Quem rotineiramente deseja expressar suas convicções e dúvidas, sem a preocupação de vencer polêmicas, precisa escrever, pelo menos na esperança de em algum dia futuro ser compreendido. Poder e saber escrever, portanto, significou muito para o ser humano. Selvagem, sair das florestas para a vida comunitária atual. A linguagem, apesar de todas as barreiras naturais e criadas, tornando-se escrita, ganhou padrões que permitiram o desenvolvimento científico e cultural da humanidade. Se a preguiça mental e a falta de disposição para a realização material é um abismo entre a cultura e a ação justa, ela não impediu que vagarosamente o ser humano criasse signos, frases e textos completos
sobre o que pensa, faz e quer. E assim a humanidade começou um processo de evolução fantástico que hoje lhe permite, diariamente, publicar em média 3.000 livros e a duplicação do conhecimento humano a cada 72 horas, por enquanto. Essas estimativas são feitas por entidades que rastreiam o desenvolvimento da humanidade e, perfeitas ou não, dão uma ideia da incrível capacidade que se desenvolve nisso que chamamos de cérebro humano e por efeito da universalização da cultura em todos os seus sentidos. E como isso foi possível? Apesar de tudo, a partir de alguns momentos da nossa viagem através do tempo. Acima de tudo, a partir de alguns momentos da nossa viagem através dos tempos. Nos primeiros rudimentos da escrita, tínhamos hieróglifos, símbolos ainda estranhos, desenhos e outros padrões de expressão em papiros, madeiras, tijolos, couros, conchas, ossos e pedras. A grande revolução começou com o trabalho de Gutenberg e a exigência luterana de que todos lessem a Bíblia. Se algo merece ser lembrado nesse momento, é a determinação religiosa de que os cristãos deveriam estudar a Bíblia, ou seja, precisariam saber ler e quem lê aprende a redigir e escrever. Principalmente nos países da Reforma, as escolas se multiplicaram, criando um ambiente de educação que se impôs à humanidade. Agora ganhamos novos recursos e sistemas de comunicação inimagináveis até poucos anos, que, entretanto, só podem ser usados de forma adequada por aqueles que estudaram e dominam a arte da leitura, da escrita e do ditado. Felizmente já é possível revalorizar a retórica, primeira arte nas propostas pelo grande filósofo Sócrates, cujas palavras só não foram perdidas, porque seus discípulos acadêmicos delas se lembraram, fazendo livros e tratados de política, matemática e filosofia de imenso valor nesses últimos 2,5 milênios. É nosso desafio estimular os mais jovens a explorar com dignidade, respeito e para o bem da humanidade o saber ler, ouvir e escrever. Nesse momento, confrades e confreiras, nossos amigos, companheiros, irmãos, valem as perguntas: qual o significado de uma academia? O que fazer? Onde? Como? Escrever por quê? Como dissemos, a importância da palavra escrita é especialmente sensível na história da humanidade. Sabemos muito de povos que aprenderam a escrever e fixar o que redigiram de maneira segura e capaz de resistir ao tempo e suas violências naturais e artificiais. Podemos apenas imaginar e criar cenários de civilizações antigas que não deram à posteridade material legível, textos, ainda que em hieróglifos, permitissem-nos o conhecimento do que diziam e faziam. Imaginamos como sobreviviam, entretanto, é um conhecimento precário e hipotético na maioria das vezes. De muitas delas restam-nos apenas pedras e ossos para imaginarmos o que faziam e pensavam. Ditadores e fanáticos religiosos sempre souberam disso. Por isso queimaram livros e impuseram censura tão severa quanto possível. Ninguém pode avaliar o que perdemos em consequência de toda sorte de fanatismos, guerras e intolerâncias. Idealizamos nossos ancestrais, até os mais próximos, de diversas formas. A convicção de quem eram eles, entretanto, depende de mais do que escreveram, mais ainda porque qualquer outra forma de registro de suas vidas aparece de forma extremamente limitada, angustiando-nos quando desejamos saber mais a nosso respeito. Escrever é uma arte essencial até nas ciências exatas. Como registrar conhecimentos com precisão, se não fazendo relatórios, livros e tratados que outros possam analisar, questionar e até aprimorar ou negar? Não se pode, contudo, exigir perfeição gramatical de textos intocáveis. A escrita é dinâmica, muda a relação entre sons e formas,
pois se temos tantas línguas, se deve a variações e misturas locais de povos que, pelo uso, consagraram símbolos, fonemas e expressões que, ao final, se consolidaram após alguma grande obra publicada, literária. No Brasil, encontramos nações pré-colombianas e colecionamos quase 200 culturas diversas, com formas de comunicação diferentes. Foi necessária a força de império para a adoção tácita da língua portuguesa, sem esquecer que temos outra gestual, a linguagem brasileira de sinais, a Libras, muito recente. Apenas no meio do século XVIII, a língua guarani deixou de ser usada cotidianamente no Brasil. Eric Hobsbawm escreve muito bem em seus livros sobre o século XIX e XX o significado da linguagem, da religião e de hábitos culturais na formação de estados e na origem de guerras e racismos. Mais uma vez, vale a pena apontar outra obra magistral de Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, e até livros, sempre os livros, com títulos menos políticos, mas que refletem a personalidade humana de forma genial, como, por exemplo, O Senhor das Moscas. Os tijolos dos livros são as palavras. Esses tijolos têm muitas formas, são feitos de diversas maneiras. Assim, exemplificando, William Shakespeare criou em torno de 1.700 vocábulos e a língua inglesa mais do que triplicou de tamanho com novas palavras e lá até hoje. E o que era a língua inglesa antes desse gigante? Vendo obras clássicas e até anúncios em jornais antigos, comprovamos mudanças que não param e merecem registro, valorização e análises que academias de letras podem negar, consolidar, aplaudir e até fazer. Livros e palavras têm novos formatos. Ganhamos agora bibliotecas digitais, e-books e acesso a milhões de obras que até há pouco tempo eram praticamente inacessíveis. Maravilha! Que potencial de transformações! Melhor ainda, o que quisermos dizer poderá ser registrado em sons, imagens e palavras. Os custos de edições digitais são inferiores às convencionais e podemos levar bibliotecas no bolso do casaco sem medo de alergias. É a revolução das comunicações, da universalização cultural, da união dos povos que assim descobrem que barreiras policiais são insuficientes para conter mensagens. Temos, contudo, um desafio que precisa ser vencido: motivar nossos jovens a escrever e escrever bem. Vimos na última campanha eleitoral o mal que nos fazem a ignorância e a alienação. Nosso povo precisa urgentemente subir os degraus da democracia, séria e responsável. Não somos exceção, não queremos, contudo, ser alinhados com os piores países. Nossa entrada na Academia de Letras José de Alencar permite-nos ganhar um forte ambiente de discussão e análise disso tudo. Quem sabe saindo daqui com propostas de ações positivas em benefício de todos, dentro e fora da aula. Mas a literatura também é arte e como pode ser dela? Atraente, agradável. Há pouco tempo, meu amigo Antônio Miranda Tonicato leu para nós, em uma reunião de amigos, uma carta de Helena Collodi dirigida a ele, descrevendo, no seu estilo incomparável, as belezas da língua portuguesa. Que momento especial foi aquele, na voz de um escritor que teve a honra de ser amigo dessa grande paranaense. Helena Collodi, é importante lembrar para nosso orgulho, ocupou a cadeira 12, patrono Manuel Luiz de Matos, desta academia, já na década de 40 do século passado. Assim, meus agora confrades e confreiras, amigos e amigas, companheiros e companheiras de muitas lutas, tenho a honra de, em nome dos nossos novos sócios, dizer apenas muito obrigado pela oportunidade de estarmos entre vós, acadêmicos da aula.